Bom dia, queridos estimados amigos. Hoje é o primeiro sábado de 2022. Já estamos no primeiro sábado de 2022. 1 de janeiro de 2022. Pois o nosso calendário mudou. Algo mudou na história da humanidade. Vamos fazer a oração, dedicar o nosso coração a Deus. Vamos aqui limpar a publicidade, arrumar as coisas, arrumar os telemóveis, as internets, ficar com a Bíblia, o Espírito Santo e os anjos. Esta atmosfera celestial que Deus nos presenteia, devemos anular para o ano todo. Queria felicitar a todos os jovens que nos estão a escutar, a todos os ouvintes que nos estão a assistir, para que possam partilhar este vídeo e vir para o seio da Igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia dá as boas-vindas a partir de Portugal para todo o mundo. O preço da história será o tema temático deste encontro. Agora que para mim já são 10 horas da manhã, vamos iniciar com a oração. Bom Deus e nosso Pai, queremos te dar graças, Senhor, por mais um ano de vida que nos destes, 2021. Sinto, Senhor, o teu poder, Senhor, que eu possa receber e conservá-lo, Senhor. A dose do Espírito Santo que enviaste agora, Senhor. Perdoa-me, Senhor, as minhas faltas, Senhor, os meus pecados. E perdoa o teu povo à face da terra, Senhor. Que eles venham a ti, Senhor, receber a tua palavra, o amor, a esperança e o caminho, a certeza da salvação. Tudo peço e agradeço no nome de Santo Jesus Cristo, nosso Salvador, e amém. Queridos irmãos, eu terei muito gosto em vos apresentar um tema muito bom, que me fala da minha vida, da vida dos meus irmãos, do meu povo, aonde eles venceram, aonde eles fracassaram, aonde nós podemos aprender na história. Queridos irmãos, diz a Bíblia e diz Deus através dos profetas, que Deus tem um caminho seguro, um caminho eterno. E diz o versículo 31 de Jeremias, versículo 3, há muito tempo que o Senhor me apareceu dizendo, há muito tempo, e é nesta hora que Deus ainda tem amor para com o seu povo. Um eterno amor te dei, te amei, também com amorável benignidade te atraí. Este Deus maravilhoso que é apresentado através de várias cenas, desde o Gênesis, desde os profetas maiores, aqui em Jeremias e em toda a Bíblia, este Deus se tem revelado. Há um texto também em Jeremias que nos diz, colocarei a minha lei no teu interior. Este é o meu concerto que farei com a casa de Israel. E depois daqueles dias, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isto será hoje? Espero que sim, que não seja tarde demais.
Também está em Hebreus 8:10 este versículo. Oh, queridos irmãos, como é bom estar convosco. Recordo as aflições do povo de Deus que passou no deserto, no Egito, e mesmo em Canaã, e mesmo lá na Babilónia. E vou voltar ainda muito mais antigo tempo da história. Vamos aprender o preço da história. Qual foi o preço da construção da Torre de Babel? Era um povo de uma só geração, de uma só linhagem, que vinha de Noé. E aquela linhagem começou a crescer. E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma etnia, de uma mesma política, de uma mesma religião, de uma mesma fé. Reparem, de uma mesma fala. Quando aqui diz de uma mesma língua, significa que eles tinham o mesmo propósito, tinham o mesmo querer, tinham o mesmo saber e conheciam Deus. Mas diz que aconteceu. Quando diz o mas, ou o aconteceu, aqui já começa a entrar um bocadinho, se não um pedaço, de confusão. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam ali um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Não era este o propósito. Era para eles espalharem sobre a face da terra. Sair do Oriente, ir até ao Ocidente, ir até ao Sul, ir até ao Norte, ir para lá do lado do Polo Norte, ir para a Ásia, para cima da Ásia, ir aqui para a Europa, ir para a América, ir para a África, ir para a Austrália, ir para as ilhas do Pacífico, para as ilhas do Equador, para a América do Sul e para a América do Norte. Mas aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear, ou Sinear, diz aqui, e habitaram ali. Já vejam bem, esta multidão ali, o que é que ia fazer? Ia fazer o quê? Uma construção. E disseram uns aos outros, começaram a construir uma cidade, não é? Porque uma gente muito grande, uma população de milhões de pessoas a habitar ali. E eles começaram a negociar, como se dizer, a falar uns com os outros. E diz, eia, façamos, esta era a política, eia, façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi o tijolo por pedra e o betume por cal. Claro, eles tinham que construir, mas eles usaram o material que tinham. Reparem, não é assim hoje. O homem constrói com o que tem na mão. O que ele tem, ele faz. Mas aqui diz que não era esse o propósito de Deus. E disseram uns para os outros, não falaram com Deus. Tomemos, não consultaram. E disseram mais, eia, edifiquemos nós uma cidade. Cá está a palavra, construíram uma cidade, uma metrópole. Vocês estão a ver a metrópole assim de São Paulo, muito maior. A metrópole de Nova Iorque, maior.
Lisboa, para mim, aqui, é muito grande, muito grande. Lisboa. Tóquio, por exemplo, no Japão, 30 km. De um lado para o outro, uma pessoa anda 30 km, anda dentro de uma cidade. Em outras cidades que devem ter 40, 50 km, são cidades enormes, de área, quilómetros quadrados. E dissera, eis nós, aqui, faremos uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Cá está a norma imperativa Obrigado, cameraman. O cameraman está de serviço hoje também. Obrigado, técnico de informática. 3 em 1, não é? Obrigado, público, por estar atento. Então, façamos uma construção e fiquemos aqui para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Esta era a grande Babilónia, a grande Babel, perdão, a grande Torre de Babel, que mais tarde foi aqui que foi feita, a Babilónia. Já podemos começar aqui a estudar, a escavar os restos das profundezas da terra. Íamos construir, íamos rever na história, íamos tirar dilações da história que o homem ainda está reconstruindo das cinzas a sua metrópole. E na metrópole uma grande torre que toca nos céus. Eu tinha um livro que era distante. Esse livro, se calhar, já passou de mão para mão e muitas pessoas já ouviram, que era As Torres Mais Altas do Planeta. E na altura, era em China, na Tóquio, ou Taiwan, aquelas torres enormes, com 300 metros. Com 300 metros. E eu ficava admirado. Acho que no Hyundai, nos Emirados, Estados Unidos da América, as torres já devem ser para 500 metros. Vocês imaginam uma torre que tem mais de 300 metros? Aquilo torna-se perigoso, se não um bocado, eu diria, orgulho, não é? É um pedaço de orgulho, um pedaço de perigo, um perigo histórico. Tem-se assistido a incêndios, como as Torres Gêmeas, a incêndios, e também nos árabes, nos Estados Unidos árabes, também incêndios. Essas torres são um perigo para a vida humana. As pessoas estão ali em perigo espiritual, em perigo de orgulho e em perigo de perder a vida humana. Mas aqui Deus interveio, como sempre Deus intervém na história humana. Como Deus interveio. Diz que então desceu o Senhor para ver a cidade. Deus não foi para ver os homens como eles estavam. Foi para ver o que eles fizeram, o resultado. O resultado. Esse é o preço da história. Deus vai ver o resultado. Deus vai analisar. Deus vai ouvir, vai ver o que eles fizeram. Deus disse uma coisa, eles fizeram outra. Então desceu o Senhor. Aqui é o Espírito Santo que desce. Que quando a palavra Senhor refere-se a Senhor. Não sei se refere a Jesus, se refere ao Espírito Santo. Não é isso que está em casa, que eu não estou a estudar esta temática da teologia, mas estou a estudar que o Senhor desceu para ver a cidade. E a cidade estava cheia de gente. E estava lá no meio a torre que os filhos dos homens edificavam.
Eu gosto muito desta história porque me faz lembrar estas cidades que as pessoas pensam que não estão a ser observadas por Deus. Que estão lá milhares e milhares de pessoas e que ninguém está a ser visitado. Diz que milhares e milhares de anjos visitam essas cidades. Os anjos relatores relatam. No Patriarcas e Profetas conta essa história. Que milhares e milhares de anjos contemplam com tristeza a vergonha das cidades. Com tristeza se vêem igrejas a fazer festas de Natal, a cantar hinos de Natal ao Pai Natal. E vêem a árvore de Natal. E agora na passagem de ano, vêem o Carnaval. Eu aqui na minha casa, no meu lar, na minha família, nos meus aposentos, que são grandes, não é? Enormes, não é a minha casa só, mas a minha família em geral, foi um silêncio. A partir do pôr do sol, era sábado, um silêncio que se podia dormir à noite, descansados. Apenas eu me preocupava com uma gata ou com um gato, não é? Os nossos gatos que saem de casa e não aparecem. E já sabem como um gato fora de casa é um problema, não é? Para ele não, ele voltou, de manhã ele já estava cá. Mas o silêncio, a pacatez do silêncio, as ruas vazias, eu que moro no alto vejo tudo, o silêncio da noite, e o ano terminou. O fim de semana chegou ao fim, mais uma semana terminou. O normal dos normais. À meia-noite, ouço aquele barulho, ouço foguetes, e inevitavelmente eu estava preocupado ainda com a gata, uma gata. Fui ver, e lá estavam aí os fulminantes a botar fogo para o céu, quatro pontos de referência, todas as cores. E eu, cá está, o folguedo, o rabião, como eles costumam dizer, o rabião. E se a minha casa também for para lá passar um rabião, não foi. Isto para contar que as cidades estão cheias esta noite, foi cheias de grande fogo de artifício, nos grandes edifícios como a Torre de Babel, a dar fogo e a fazer festa, a fazer artifício do orgulho, do circunspecto humano, que está-se a tornar não só orgulhoso, como teimoso. Não aprendeu com tudo que nós temos de guerras neste mundo, fomes. Eu diria também epidemias, que não é só uma epidemia. Nós temos a sida, que mata. Nós temos a sífilis, que mata. A tuberculose, que mata. Os cigarros, que matam de tumores de cancro. O que mata mais é os tumores de cancro a nível nacional e a nível mundial, talvez. E depois, logo a seguir, ao par, os infartos de cardiovascular ou AVC. Doenças, como também os diabetes. Pessoas sem teto. Pessoas sem abrigo. Pessoas sem água. Pessoas sedentas. Pessoas lamicentas, a cheirar mal. Pessoas a cheirar mal, cheios de fome, como ao filho pródigo. Pessoas na droga. Pessoas nas valetas cheias de álcool. Mulheres viciadas em droga e homens. E prostituição. Eu tenho pena, tenho misericórdia, eu tenho amor para essas pessoas. Mas o que é que eu posso fazer? Com milhões de pessoas à minha volta. E Deus olha e também olha e vê. E desceu o Senhor para ver a cidade. Neste caso as cidades. E as suas torres. A ver
ver o que é que os filhos dos homens tinham feito e edificado. Por um lado era o orgulho, mas por um lado era o pecado. Eram as pessoas enterradas no lamaçal do lodo do pecado. Uns com copos na mão, e outras embriagadas, e outras sem nada, sem luz, sem vida, sem saúde, sem paz, sem alegria e sem amor, sem sentir a compaixão de Deus e a compaixão dos seus irmãos. Muitas igrejas hoje em dia perguntam: onde está o amor de Deus? Onde está? O preço da história diz que o povo baixou as normas. E Deus o que é que faz? Disse Deus aqui em Gênesis capítulo 11: eis que o povo é um povo doido. Não diz que é doido, mas olha o que ele diz aqui. É que o povo é um. Não é isto que sou falar na unidade? Reparem. E disse Deus: eis que o povo é um, que é a unidade, e todos têm a mesma língua, o mesmo dialeto, a mesma religião, o mesmo pensamento. Mas esta coisa de religião aqui é diabólica. E isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição. Reparem o que é que Deus está a fazer. Profecia para tudo o que eles intentarem fazer. E Deus disse uma profecia que se cumpre hoje. Quando o homem se une num propósito, na construção de uma torre, numa construção de uma religião, na construção da unificação de um povo, numa só língua, numa só política, diz que não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Porquê? Porque é a unidade do homem sem Deus. E a unidade do homem sem Deus o que é? É Babilónia. Vocês já entenderam que o preço da história para este mundo, a partir daqui, é péssimo. A narração bíblica diz que é péssimo. Além de ser péssimo, Deus vai fazer uma coisa. Deus vai mandar as suas armas trabalhar. Neste caso, Deus não destruiu. Deus não feriu ninguém. Deus quis dar uma lição. O preço da história diz assim: deixamos, aqui já se trata, deixamos duas pessoas, pelo menos duas. O Pai, neste caso podia ser o Pai, não foi? Foi o Filho e o Espírito Santo. Deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Ora, um se fala que gosta de ser assim, de cor verde, ou de cor branco, ou de cor preto, ou se um gosta de prateleiras, o outro já não gosta de prateleiras, gosta de uma cristaleira, o outro não gosta de pensar assim, o outro pensa de outra maneira. Deus vai fazer confusão na cabeça deles. Olha o que diz aqui. Assim Deus os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Portanto, acabou a cidade. Não era só a torre. E por isso chamou o seu nome Babel. Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Esta é a história
do conteúdo da língua que nós temos hoje. Nós temos um dialeto. Eu tenho uma língua, há quem tem um dialeto. Há quem tenha o francês, ou o português, ou o inglês, ou o alemão, ou o árabe, ou o mexicano. O mexicano é espanhol. E, portanto, cada um tem uma língua. E nós não nos entendemos, muitas vezes. Deus fez separação. Deus fez separação para o nosso bem. Deus fez separação de nações pela língua. E há uma dificuldade, é uma barreira linguística, costuma dizer. E foi para o nosso bem. Porque Deus sabia que o mundo unido numa só língua já tem um mau propósito ou tem uma finalidade de fazer mais coisas piores. Que não seja o falar, não é o problema, não é o falar. O problema não é a própria língua, mas a Bíblia em Tiago diz que a língua, se não for travada, se não for amarrada, como se dizer, que se não for travada, bom freio, a língua é pior que um fogo para uma floresta. Porque uma floresta, para incendiar, só precisa de um pequeno fósforo. E uma cidade, para haver uma grande confusão, só precisa de haver uma língua maldizente. Portanto, o preço da história, meus irmãos, é que o mundo está assim por causa das palavras. Das más palavras. Da confusão das palavras. Agora vamos para a história mais à frente. Não ficamos só aqui. Temos que ir mais à história para compreendermos que isto é mesmo assim. Qual foi o preço do orgulho de Faraó? Estamos ainda em Êxodo. Agora passamos para Êxodo. Capítulo 12. Capítulo 12, versículo 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogénitos na terra do Egito, desde o primogénito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogénito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogénitos dos animais. Qual foi o problema de Faraó? Então o problema de Faraó está no versículo 13, capítulo 13, versículo 15. Está mesmo aqui no capítulo 13, versículo 15. Mais à frente diz: porque sucedeu que se endureceu o coração de Faraó. Porque sucedeu que endurecendo-se o coração de Faraó, ou endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou a todos os primogénitos na terra do Egito, desde o primogénito do homem até o primogénito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os mais de tudo que abra madre, porque todo o primogénito dos meus filhos eu resgato. Voltando outra vez, aqui a história tem um preço. Eles tinham que fazer uma coisa. Qual foi o preço dos filhos de Israel no Egito? Quando fizeram a primeira Páscoa. Capítulo 12, versículo 21, diz: chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para que vossas famílias e sacrificai a Páscoa. E no versículo 28 diz: e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão fizeram. E Deus poupou os filhos de Israel. Assim será por sinal, no capítulo 13, no versículo 16 diz: e será por sinal sobre tua mão e por frontais
entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Esta era a Páscoa. E no versículo 50 do capítulo 12, e todos os filhos de Israel o fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E assim aconteceu naquele dia, mesmo dia, que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito segundo os seus exércitos. Portanto, agora Deus vai ferir os primogênitos de todos os egípcios, principalmente da casa de Faraó, mesmo aqueles que estavam em cárceres, os filhos também morriam, de todos os animais morriam, mas dos filhos de Israel e daqueles que fizeram um concerto com o Senhor, esses foram poupados. Querem vocês fazerem a vontade do Senhor? Querem vocês fazer um pacto com Jesus? Ou quer ficar lá no Egito a fazer a cidade, a construção da cidade? Reparem que nós vamos outra vez a Êxodo, capítulo 19, e vamos ver o que é que o povo decidiu. Agora, mais tarde, quando Deus já tinha Moisés no deserto com o povo, há um versículo muito interessante no capítulo 19. No capítulo 19 de Êxodo, versículo 8 diz assim: Então o povo, respondendo a uma só voz, disseram: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Tudo. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E eles disseram que fariam o que tu mandares. E eles estão prontos. Eles disseram que sim, de coração. O que aconteceu a seguir? Vamos ver. Vamos ver o que aconteceu a seguir mais à frente, porque isto demora. Eles receberam os 10 mandamentos e no capítulo 32, vamos lá, e já estou aqui. E aconteceu, no versículo 1, aliás, no versículo 18, no capítulo 31, temos que ler primeiro, capítulo 31, versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E continuando, no versículo 1 do capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em vir, em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque enquanto a este Moisés, este homem que nos tirou do Egito, da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Êxodo 32, 1. Estão a ver já o resultado do preço da história de não ter tempo de oração, de dedicação, de espera. Porque eles disseram que estava a demorar muito. E disseram: Levanta-te e faz-nos deuses que vão diante de nós, porque é este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos que lhe sucedeu. Porque vendo que Moisés tardava em descer do monte. Esta é a parte muito interessante. Viram que ele não descia do monte. Passava um dia, passava 2 dias, passava 3 dias, passou uma semana, passou 2 semanas, passou um mês.
30 dias e Moisés não vinha. Eles pensavam assim, então, uma pessoa morre. Este homem morreu. Então lá em cima não há água. Não há nada. É um monte. É um monte. Mais difícil de habitar. Ele nem tem comida lá. Ele não levou comida suficiente para 30 dias. Ia para 31. E para 32. 40 dias lá no monte. Não pode ser. Isto vai acabar já. O homem unido. A unidade. Cá está outra vez a unidade. E então o povo, no versículo 3, então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Araão, porque Araão deu-lhes uma sugestão. Araão disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas vossas orelhas e das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas e trazei-nos. Eles estavam ainda como estavam no Egito. Eles andavam cheios de ouro, até aqui os homens aqui, cheios de pendentes. E eles eram ricos, quer dizer, não eram ricos, tinham este ouro. E ele os tomou de suas mãos, Araão, e formou o ouro com um buril. Buril é uma ferramenta, um buril, espécie de um ponteiro, e fez deles um bezerro de fundição. Portanto, fundiu um bezerro. Portanto, primeiro fez o molde e depois fundiu. Então disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Vocês sabem a história, não é? É uma história muito má. Com um preço muito mau, que é um preço assombroso, um preço que depressa veio a ser custoso para as vidas humanas. E eles conseguiram o preço. Foi a morte deles. Todos estes morreram com aquele bezerro. E diz no versículo 14, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo, que era tirar o povo do Egito. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra no arraial. Porém ele disse, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam e ouçam. Não era um alarido, era canções de hinos esfarrapados de louvor a ídolos. Moisés diz que vendo que o povo estava despido nu, porque Araão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor? Venha a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Só os filhos de Levi é que ficaram do lado de Moisés. E disse-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa e passai e tornai para o arraial de porta em porta
e mate cada um ao seu irmão. Se eles não morreram, como os filhos do Egito, do primogênito, agora os filhos de Levi, pegando na sua espada, embanharam nas suas coxas, ou cada um na sua coxa, e feriram de morte a todos os que se juntaram a fazer aquela idolatria. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pergunto, é muito? É. Em relação às pessoas que estavam ali, era muito. Por quanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porque cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. Queridos irmãos, estamos a chegar ao fim deste breve culto que começou este ano, 2022. A nossa consagração, o nosso coração deve ser entregue nas mãos de Deus para servir da melhor forma, para que tenhamos um registro limpo das nossas vidas e para que não sirvamos aos deuses deste mundo, aos deuses pagãos. Não é só no Natal, não é só agora no Ano Novo, não vai ser só na Páscoa, não vai ser só no Carnaval, vai ser todos os dias de 2022 que vamos estar à prova da história, à prova do preço da história. E gostaria de terminar da melhor forma, não de uma forma assim triste como está a história, mas o que é que o Senhor pede de ti, ó Israel? O que é que o Senhor pede de ti? Eu escolhi, Deus escolheu, está em Êxodo, na continuação, no capítulo 31, eu ia ler esses versículos textualmente, como está aqui, e no versículo 13 há uma chamada de atenção para nós assim: certamente guardareis os meus sábados. Deus tem os sábados que é dele, que é o sábado, é o sétimo dia. Cada sábado é dele. Pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Este é o sinal. Êxodo 31, 13, uma capicua. Sabem que é uma capicua? É vários números que estão em espelho. Fazem 31, 13. Podia ser 13, 31, que era uma capicua na mesma, mas é 31, 13. É a terminação da capicua. Portanto, todos os números. Por exemplo, 21, 12 é capicua. Fosse 12 era capicua. 12, 21 também era capicua. E este ano, estamos num ano que termina em 22. Não temos nada a ver com números. Relativamente, estamos a viver um ano normal. Para muitos será anormal. Para outros será bom. Para outros será mau. Mas as nossas escolhas, aconteça o que acontecer, venha a perseguição ou não venha, venha o decreto dominical ou não venha, a nossa posição diante das hostes de Deus, diante dos grandes exércitos de Deus, Deus chama ainda mais obreiros. Aqui diz assim: o Senhor fala àqueles que desviam seus pés do sábado. Este é o sábado referido no capítulo 31 de Êxodo, o qual Deus declara ser um sinal entre Ele e o seu povo. Por santificar este dia, demonstramos ao mundo que reconhecemos a Deus como aquele que criou o mundo em 6 dias e repousou no sétimo.
zeloso, zelosamente, incansavelmente, devemos levar a mensagem que nos foi dada. Cabalmente nos cabe a nós levar esta mensagem para que não passe o tempo e o povo seja deixado sem advertência. Aqui a nossa mensagem enfatiza-se que o Senhor é o Deus Criador, que tem um sinal que é o sábado. E a nossa posição como guardadores de sábado é como um soldado. Mas nós somos um exército, não é? Somos obreiros. Mas é como um soldado em combate. E o que é um soldado em combate? Ele tem que enfrentar lanças, dardos inflamados, há dardos sem serem inflamados, palavras, perjúrios e poucos elogios. Diz aqui que nós somos como os soldados em campo de batalha. E muitos perdem a batalha. Muitos deixam a batalha para outros. Não deixa a sua batalha para ninguém. Ocupe o seu lugar. E na noite diz que meu coração dói quase ao ponto de partir-se quando vejo quanto é deixado por fazer. Os embaixadores de Deus devem manter uma viva ligação com Ele, com Deus. Devem ampliar suas fronteiras e estender seus labores. Sua vida deve ser tornada pura, santa, pronta para o grande dia que em breve sobrevirá ao mundo. Quando estiverem imbuídos com o espírito de seu mestre, verão por todo seu redor almas perecendo em pecado e farão todo o esforço para salvar aqueles que estão próximos, mesmo em suas próprias famílias, e os que estão distantes. Zeloso e consagrado o esforço por aqueles que estão fora do redil, não deixam tempo para críticas e questionamento. Muitos aqui pecam por não estarem a trabalhar. Mente ocupada já não traz destruição para a causa de Deus. E mente desocupada já sabemos que traz confusão. É oficina de Satanás. Não deve haver compromisso com o egoísmo, pois o egoísmo conduz à idolatria. Mentes que estão nas trevas da ignorância com respeito à verdade da palavra de Deus devem ser iluminadas. Uma brecha foi feita na lei de Deus, uma brecha, pela transgressão do quarto mandamento. A ordenação do sábado deve receber a sua legítima posição na lei de Deus e ser apresentada ao mundo pelos que não veem e percebem sua importância. Aqueles que trabalham unidos, que desempenham fielmente sua parte em formar os fundamentos de muitas gerações com esforços pacientes e perseverantes, serão chamados reparadores de brechas, restauradores das veredas antigas. Ou das veredas, como diz aqui. A última frase desta semana, deste princípio de ano novo, 2022, está neste texto de um diário de manuscrito do ano de 1901, a 22 de março, a 3 de março, aliás, no manuscrito 22, 3 de março de 1901. Diz Ellen White, diz Deus através de Ellen White, é o Espírito de Profecia que diz, assim, agora, não há escusa para os que possuem a luz da verdade presente
e ainda não deixam de compartilhar esta luz com outros. Não há excusa. Deus apela por obreiros. Temos uma grande obra a fazer em cooperar com Ele, com sua voz e mão ajudadora. Satanás está lançando sua sombra infernal sobre o caminho de toda a alma, buscando eclipsar a prova da verdade para estes últimos dias. Devemos nós fazer soar a mensagem de advertência a uma raça culpada. Devemos apresentar aos homens as reivindicações da lei de Deus. E para terminar, diz assim, para que quando Cristo vier, eles não sejam achados em falta, achados em deslealdade, ao lado do apóstata, que é Satanás. Devemos preparar-nos. Devemos preparar o caminho do Senhor. Devemos estabelecer no deserto uma vereda para o nosso Deus. Portanto, queridos e estimados amigos, filhinhos, como diz alguém, o apóstolo João tratava os seus irmãos, os seus filhinhos, não é? Que eram aqueles que ele trazia para o redil da igreja. Filhinhos, já vos tenho dito estas coisas, que o tempo chegou e que o tempo é pouco, escasseia, e que temos pouco tempo para trabalhar. Semeemos a palavra. Não questionemos coisas que não têm fundamento nenhum. Há pessoas que questionam coisas que não sei onde é que eles vão buscar as questões. Nunca ouvi. O fundamento antigo, o reparador dos fundamentos das brechas, e esse é que vai conseguir realmente obter o preço valioso da história, que é a coroa da vida eterna. Que uma coisa eu faço, diz o apóstolo Paulo. Ontem, como estávamos a ler, ontem, no dia 26 de dezembro, uma coisa eu faço. E se vamos continuar, temos que continuar, mas hoje já não vão lá. E o Filipenses diz, tem um objetivo. Nós temos uma coroa para ganhar. Nós temos uma mensagem única para este tempo. Não temos questões de sobra. Quem foi, quem não foi, quem disse, quem não disse, o que é isso, o que é isso, o que é igreja, o que não é igreja. Como é que costumo dizer? Meus amores, não percam tempo, porque o preço da história só tem dois finais. Um final feliz e outro final nada feliz. Um final vitorioso e um final de ignomínia. Qual é o sinal? Qual é o preço? Aliás, não é o sinal. Qual é o preço que vocês querem receber? Qual é o prémio? Qual é o prémio da graça da vossa vida? É a vida eterna. Escolhei hoje a quem servais. Façais um pacto com Deus, nosso Salvador, e façamos de 2022 um ano de vitórias, que o nosso livro, o nosso registro, quando for lido por alguém lá no céu, possa dizer, sim senhor, este merece ou mereceu estar aqui. Este venceu.
realmente, ele passou dificuldades. Ele passou por marés vivas, por aflições atrozes, mas ele merece o prémio. Merece. É a vida eterna. Querido Deus e nosso Pai, que Tu apareças, Senhor, na Tua glória, com as Tuas vestes de justiça para nós, para que nós possamos nos vestir, e que Tu possas resplandecer sobre o rosto dos Teus filhos, Senhor, para que eles possam ir avante vitoriosos, Senhor. Te peço e agradeço, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador, intercessor perante o Pai, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Pronto. Até a próxima. Partilhem mais este vídeo. Vocês são os filhos de Deus. Não deixem de estudar a vossa Bíblia. Estudem com oração. A Bíblia é a única regra de fé que nos conduz para Jesus. E quem lê e estuda nunca vai ficar na dúvida. E aquele que trabalha, aquele que divulga, nunca vai ficar sem recompensa. Nunca. Nunca ninguém trabalhou para Deus sem receber a sua recompensa. O apóstolo Paulo tem a sua recompensa. Todos eles tiveram a sua recompensa. João, na ilha de Patmos, tem a sua recompensa eterna. Gostaria de desejar um bom ano novo. Desejar que vocês façam deste ano novo, cada dia, um pacto com Deus. E que através da paz e da justiça de Cristo possamos vencer e possam vencer. Este é o meu desejo para mim e para vós. Meus sinceros desejos, é os meus votos de um dia estarmos reunidos lá na pátria celestial. Tudo de bom para vós e até à próxima. Fiquem com Deus.